Feche seus olhos, igreja. Que oportunidade que nós temos essa noite de olhar para a cruz, de entender que um dia o nosso Senhor e Salvador entregou a sua vida, e a palavra de Deus diz que Ele levou tudo sobre si, que Ele levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores, que Ele é um homem que sabe o que é padecer. Nessa noite, eu não sei qual é o problema que você trouxe até aqui essa noite. Eu quero lhe apresentar aquele que cura todos os problemas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, vai tocando agora no coração de cada um, vai curando, trazendo libertação, trazendo cura, esperança. Pai, abre o entendimento da tua igreja. Nós te louvamos, te adoramos. Nós, até agora, Senhor, tudo foi de nós para ti, mas agora nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados através da tua palavra. Abra o nosso entendimento, a Deus. Repreendemos tudo aquilo que possa atrapalhar para que a palavra de Deus chegue no coração de cada um. E pedimos a tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amada igreja. Aleluia. Em 9 anos ministrando a palavra de Deus, 9 anos como pastor, 10 anos em maio, é a segunda vez que alguém lê o texto da pregação na abertura. Quando a irmã abriu aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28, disse: vai pregar o texto da noite. Mas isso é sinal que há o mesmo Espírito direcionando aqui essa noite. Nós não combinamos nenhuma palavra aqui, absolutamente nada, né, Élica? Nada. Isso é o mesmo Espírito. Abra sua Bíblia lá em Mateus 11. Mateus 11, capítulo 28. Mateus capítulo 11, o versículo 28. Deus quer falar conosco nessa noite. Todos acharam? Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem não tem a Bíblia, está aqui no nosso telão, que você pode acompanhar. Mateus 11, a partir do 28, diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, vivemos em tempos de loucura, de correria, de muitas coisas acontecendo, pessoas obcecadas pelo trabalho, dinheiro, posição, poder imaginário. Queridos, o poder, principalmente o poder político, ele é um poder imaginário. Se eu for tal coisa, eu vou, queridos, eu conheço tantas pessoas que já foram. Eu conheço tantas pessoas que já estiveram em determinados poderes. Eu vou usar o político, por exemplo. Muitos estão na cadeia, muitos desmoralizados, muitos apagados da história. Então, o poder, querido, que muita gente busca, ele é um poder imaginário. Amém? Jesus, ele era um cara poderoso. Por que ele era poderoso? Quando ele tocava nos olhos de um cego, a pessoa enxergava. Isso é poder. Ele dizia para um demônio: sai, vai embora. O demônio ia embora.
Isso é poder. Muitos obcecados por religião, e é isso que Jesus mais trata nesse texto. O fardo que os fariseus colocavam na igreja da época. Muitas pessoas, fanatismo religioso, uma carga que a igreja às vezes coloca sobre as pessoas, né? Não pode isso, não pode aquilo, você fez isso, agora você vai para o inferno, e assim vão colocando tantas coisas sobre a igreja, que se torna um enorme fardo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Uma delas, um fardo enorme no ombro dos membros da igreja, né? E quanto mais tempo as pessoas, alguns, né? A gente não vai generalizar em nenhum caso. A gente não vai generalizar na política, a gente não vai generalizar em nenhum caso. Mas alguns, pelo tanto tempo que estão na igreja, se acham os paladinos da moral e da justiça. Eles são os bonzões. Então, os que mais apontam o dedo para as pessoas são os mais antigos da igreja. Eu já estou ficando antigo na igreja. Então, isso aqui é para mim, querido. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Costumes, né, que os religiosos vão colocando sobre as pessoas. E aí nós vemos uma gama de pregadores hoje na internet. E cada um, né, os que mais apontam, os que mais colocam cargas nos ombros dos membros de igreja, são talvez aqueles que são mais sujos, talvez aqueles mais terríveis nas suas igrejas. E qualquer outra igreja, ou qualquer outro segmento político que não seja o dele, esses paladinos da moral e da justiça apontam como errados, completamente errados. São cargas que são colocadas sobre as pessoas. Queridos, mas nossa vida, ela pode ser bem mais calma, inclusive no ministério, inclusive na vida pessoal, bem mais devagar. Nós mesmo falamos muito de não ter mais tempo para as coisas. Quem já não falou disso? Eu não tenho mais tempo para nada. Acabou meu tempo, tudo passa tão rápido, o tempo voa, eu não tenho tempo para mais nada. O meu tempo não dá nada, eu não consigo fazer aquilo, às vezes que me dá prazer, porque não tem mais tempo. E a maioria das vezes, o tempo nosso, fomos nós mesmos que gastamos errado, ou não fazemos esse tempo. Nós mesmos temos uma vida completamente absurda de louca, que nós não temos tempo para nada mais. E daí nós culpamos que o tempo está passando muito rápido demais. Não consigo fazer uma viagem, fazer algo que me dá prazer por conta desse tempo curto. Não me divirto mais. Quem aqui tem um hobby? Quem aqui tem um hobby? Poucas pessoas têm. Eu conheço alguns que têm um hobby. O que é um hobby? Hobby é o nome dado para uma atividade de entretenimento livre. O indivíduo desenvolve sozinho ou coletivo. Por exemplo, tem um hobby com carros antigos. Eu particularmente gosto. Um carro novo não tem graça. Um carro novo você lava, põe na garagem, não tem nada para fazer. O carro antigo sempre tem alguma coisa para você, um parafuso para apertar. E aí você deita embaixo, aí você olha um vazamento. Não que você não pode ter um carro novo, tem um novo, mas tem um antigo. É um hobby. Tem gente que coleciona figurinha. Eu conheço o Arthur, por exemplo, ele gosta de cavalo, e ele tem um cavalo. E ele paga lá para um senhor cuidar daquele cavalo dele. E aí às vezes ele larga do serviço e vai lá mexer com o cavalo. Eu não gosto de cavalo, mas ele gosta. Ela faz bem para ele. Tem muitas pessoas que nem um hobby não tem. Não dá mais tempo para nada. Tempo? Quem tem um hobby aqui? Eu sei que meu cunhado tem um hobby. Ele gosta de moto, ele anda de moto, gosta de arma. Quem? Vôlei, gosta de jogar vôlei. Queridos, isso é maravilhoso. Eu não tenho tempo para nada mais. Eu não faço nada.
Meu cunhado é atirador profissional, vai em stand de tiro, ele tem arma, tudo registrado, tudo certinho, gasta com isso, mas ele gosta. Sabe, fazer o que gosta. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós vivemos. Eu gosto de mexer em carro velho. Aliás, eu comprei um monte me criticou. Deixa eu gosto. Aquilo me diverte. Nós fomos arrancar com o assoalho da Kombi velha, né? Eu, o Marcos e o Rodrigo, eu só olhei, nem ajudei, mas nem vimos o dia passar. A gente olha para aquele carro velho e fica imaginando ele novo. Tem gente que não tem isso. Não dá mais tempo. Não tenho tempo para mais nada. E a vida está passando, querido. A vida está passando num piscar de olhos. Há pouco tempo, eu lembro um dia, vou usar minha irmã hoje bastante aqui. Às vezes nós fomos para Campo Grande, eu tinha uns 12 anos. E nós fomos numa casa de um pessoal, e criança sabe como é que é. Ela olhou para mim e disse: olha, que você for comer, olha no teu prato. Não vai ficar olhando. Até hoje eu tenho esse hábito. Dificilmente eu, sabia isso? Dificilmente, quando eu estou comendo, eu fico olhando o que os outros estão comendo. Mas eu quero lembrar com isso que passou muito rápido. Passou muito ligeiro. E aí às vezes aí no teu coração você tem algo que você gosta de fazer, mas você não tem mais tempo. Você não consegue fazer coisas simples. Talvez coisas que estão no teu alcance. Sabe, nós vamos colocando fardos e pesos e dificuldades e problemas. E a vida está passando, querido. Muito rápido. Muito rápido. Amém? Por isso a nossa vida pode ser mais devagar, querido. Bem mais devagar. Você já parou para pensar que o seu tempo nessa terra está passando e você nem está vendo? E a pergunta é: onde você está gastando esse tempo? Onde você está gastando o teu tempo? Isso é individual, cada um olha para si, queridos. Onde você gasta seu tempo? Você tem em mente aí, querido, de fazer alguma coisa diferente, uma atividade física? Cara, mas eu tenho em mente, como eu quero fazer uma atividade física? Mas só está na mente por enquanto. Mas eu tenho na minha mente. Você tem em mente em fazer algo, gastar tempo com os teus filhos, por exemplo? Sabe, as pessoas às vezes são muito rigorosas com elas. E aí perdem tempo de estar com pessoas que nós amamos. Hoje tivemos uma reunião de família lá na chácara do meu irmão. Que maravilhoso que foi. Sobrinhos, sobrinhas que eu não via faz tempo. Está passando muito rápido tudo, muito rápido. Nós precisamos ser menos rigorosos conosco. Queridos, nós somos muitas vezes muito sistemáticos conosco mesmo. Não, eu sou sistemático, se eu não fizer assim, e aí você se mata por causa daquilo. Não, relaxa, querido. Se não der para fazer hoje, vamos fazer amanhã. Mas isso eu estou falando para vocês, mas isso estou falando para mim também. Nós somos muito rigorosos com algumas coisas. E isso vai trazendo um fardo sobre nós. Exija menos de você mesmo, querido. Querida, querido, exija menos. Seja menos crítico. Sabe, nós somos assim. E o tempo vai passando. Às vezes nós olhamos sempre com um olhar de reprovação para os outros. Né? Na política, por exemplo. Sabe, você não é obrigado a concordar comigo. E nem com o outro, mas respeita. Sofra menos. Tem gente que vai falar de política e espuma no canto da boca. Você vai morrer, querido.
Depois eles vão estar tudo abraçado lá. Podemos fazer política sim, você tem que ter tua opinião sim. Você precisa votar sim. Mas seja menos rigoroso. Queridos, eu estou numa idade, querido, que não adianta ninguém vir com conversa mole para mim. Mas eu não sou mais tão rigoroso. Ninguém muda meu voto, querido. Mas eu aprendi a respeitar os outros. Respeitar isso vai trazendo um certo alívio para nós. Amém? Eu creio, queridos, que tudo isso que eu disse até aqui começa a formar um grande fardo nas nossas costas. Um grande peso. Começamos a carregar o peso do trabalho, o peso da família, o peso do poder, o peso da riqueza, o peso do radicalismo, o peso da religiosidade, o peso do fracasso, o peso da sensação que eu não fiz o que eu tinha que ser feito. A gente começa a carregar um peso de tudo isso. Tem algumas coisas que eu até gostaria de ter feito para trás, mas eu apaguei isso da minha vida. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para frente, para o alvo. O povo de Deus precisa olhar diferente, querido. Isso tudo vai acarretando um grande fardo sobre nós. Um grande fardo. Queridos, esse texto de Mateus 11, eu uso muito ele quando eu vou evangelizar, fazer uma visita. Muitas pessoas precisam ouvir isso aqui. Nós precisamos ouvir de novo isso. Pastor, eu já sabia disso. Querido, então por que você carrega fardos? Porque a sua vida é um peso. Porque a minha vida às vezes é um peso. Porque às vezes quando um irmão não vem na igreja, ou quando alguém faz alguma coisa, eu sofro tanto assim, acaba tornando-se um peso para o pastor. Às vezes o pastor quer fazer o papel do Espírito Santo, né? Colocar a mão na cabeça de uma pessoa e ficar chacoalhando, achando que Deus vai fazer um milagre. Essas coisas vão trazendo um peso para nós. Um peso. Queridos, esse texto, Jesus ele fala nas suas passagens pela cidade. Seu ministério aqui, nesse contexto, estava a todo vapor. Se você olhar no capítulo 11, lá no versículo 1, lá diz assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, ele saiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Então nós vemos que esse texto, Jesus pregava e evangelizava para o povo da época. O povo vivia numa grande opressão do Império Romano. Eles sonhavam com a restauração do trono de Davi. Naquela época havia uma cobrança abusiva de impostos. Que não tinha o peso da época, mas era uma somatória de coisas. Entre elas os fariseus, os religiosos, aqueles, você vem no culto, você vem na igreja, você vem para receber uma direção, para sair daqui incomodado sim pela palavra, mas você vem aqui e sai com o coração feliz, porque você recebeu uma direção, não um peso extra sobre tuas costas. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E muitos religiosos, fariseus, colocavam um peso extra sobre a vida de todas as pessoas. E eu quero compartilhar com vocês, queridos, alguns pontos que a Élica começou tão bem aqui hoje. Falei, vai pregar o meu texto, aleluia. O Espírito Santo confirmando a direção que Deus deu para nós hoje. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, através desse texto. Jesus está fazendo um convite para nós, para mim e para você, querido, que de alguma maneira, toda essa introdução que eu fiz aqui, Jesus está fazendo um convite para nós ir até Ele. Nessa noite, através da palavra de Deus, através desse que vos fala, Jesus está fazendo um convite. E ele diz lá no versículo 29, bem no comecinho do versículo:
venham a mim todos vocês, ele diz lá. Ele olha para a grande multidão e diz: venham a mim todos vocês. O Espírito Santo hoje, ele está dizendo para a igreja, para você que está aqui: venham a mim todos vocês. Venham a mim todos vocês. Como eu disse, nessa correria do dia a dia, nós esquecemos de buscar o Senhor. Nós esquecemos de ir até o Senhor. Nós esquecemos de falar com o Senhor. Nós esquecemos de ler a palavra do Senhor. Queridos, domingo passado eu disse no culto: não podemos nos mexer no lugar sem falar com Deus, querido. Ele está dando fazendo esse convite aqui, para eles daquela época e para nós. Jesus dizia para a sociedade da época, e para nós não é diferente. Nós estamos, essa sociedade da época sobrecarregada, e a de hoje também, tempos de pandemia, de política, de tantas coisas. Jesus está dizendo: venham a mim. Você que pensa muito em trabalho, dinheiro, riqueza, fama, poder, individualismo, religiosidade, tudo que se afasta de todos e principalmente do Senhor, querido. Nós temos prioridades na nossa vida. Em Mateus 6,33 diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino. Então, primeiro na nossa vida é buscar o Senhor. Segundo é nossa família. Terceiro é o nosso trabalho. Quarto é o nosso lazer, querido. E o Senhor está dizendo para nós essa noite: venham a mim, querido. Talvez a solução, querido, dos nossos problemas, para as aflições, está hoje aqui. O Espírito Santo se faz presente. Esse lugar é preparado para isso. A igreja está reunida. Nós consagramos esse lugar para o Senhor, querido. E Ele está fazendo um convite para você: venham a mim. Há uma sobrecarga em todo mundo. Quantas pessoas depressivas, cansadas, que colocaram um peso, às vezes elas mesmas, no seu ombro. Queridos, eu quase tive 2 infartos. Nem sei se tive, estou chutando, mas eu passei muito mal. Minha pressão foi lá em cima. E o dia que eu parei diante dos remédios, eu li esse texto aqui: a tua palavra diz que é para ir até a ti, você que está cansado e sobrecarregado. E eu estou aqui, Senhor. Eu não quero mais carregar a carga de ninguém. O Senhor morreu naquela cruz para nos salvar e trazer salvação. E eu lá na frente da minha caixinha de remédios, da pressão, queridos, eu fui curado ali. Eu fui liberto daqueles picos de pressão que dava, porque eu atendi o chamado do Senhor. Você ser pastor, você está numa igreja, não significa que você está buscando Jesus, querido. Você está entrando na porta de uma igreja, querido, às vezes você vem por curiosidade, às vezes você vem por um passatempo. Mas o Senhor está dizendo hoje aqui: olha, venham até mim, querido. É você e o Senhor aí no seu lugar. É você e o Espírito Santo. Queridos, ter dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. Ter trabalho e colocar o coração no trabalho não é problema. O problema é você colocar o trabalho na frente da família, na frente de Deus. Perdeu a comunhão com os filhos e com a família. Queridos, não é proibido. Muitos dos nossos personagens bíblicos, eles eram riquíssimos, mas eles iam para o Senhor em primeiro lugar. Amém? Como eu disse, ser rico não é o problema. O problema é não aproveitar a riqueza, e o problema é não ser abençoador com a riqueza. Por que o Senhor te abençoa com recurso? Nós temos uma terra parada lá, né, Edilson? Temos um sonho de ter uma casa de recuperação para alcoólatra, e quem sabe no futuro para drogados. Isso é o papel da igreja. E o recurso está aí no bolso de vocês, querido, para colocar todos esses projetos. O Senhor te dá o recurso para você ser uma pessoa abençoadora. Amém? Então não é problema ter dinheiro, não é problema ter fama.
O problema é achar que é melhor do que os outros. Ter poder não é problema, o problema é ter poder e usar em benefício próprio para oprimir o próximo. Ter uma religião não é um problema. O problema é quando a sua religião te afasta de Jesus Cristo. Aí é problema. É por isso que essa noite ele está dizendo: venham a mim. Venham a mim no começo desse texto. Venham a mim, ele diz. Jesus faz esse convite. Jesus quer ser o seu único guia. O guia que não for Jesus, esse guia. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele diz lá em João 14,6. Então, se o meu guia me leva para outro caminho que não é Cristo, aí você vai ter problema. Aí você vai ter problema. Ele não vai te levar até o Senhor. Então, nessa noite, aquele que é seu único guia, o Senhor Jesus, Ele está te fazendo um convite, querido. Segundo ponto que eu vejo aqui: todos nós precisamos entregar nossos fardos. Olha lá o versículo 28 ainda. Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz lá. Coloquei esse título, querido, nesse ponto, porque falou muito comigo. Porque não há uma pessoa que não é sobrecarregada. Pastor, eu não tenho problema com isso. Tem sim, querido. Jesus está falando essa palavra para a humanidade, para toda a humanidade. Queridos, nós nos sobrecarregamos com muitas coisas que nos afastam do Senhor, que tira o tempo, que nos traz problemas de saúde, enfim, tudo isso que nós já vimos na abertura. Como eu sei disso, pastor? Queridos, o que nós vemos de pessoas com problemas seríssimos. Eu sempre lembro daquele prefeito aqui de Bela Vista. O cara era médico, prefeito de uma cidade, tinha o poder, tinha talvez o que muitos gostariam de ser, né? Nós temos alunos de medicina, tem 2 alunas de medicina aqui hoje. Olha o sacrifício que é estudar para ser um médico. Esse cara tinha o poder e ele tirou a sua própria vida. Estava sobrecarregado, estava cansado, depressivo. Quantas pessoas se matam? Quantos poderosos presos? Quantos pastores se suicidam, querido? Muitas pessoas têm o desejo de ser pastor, querido. Eu não queria de jeito nenhum. Quantas pessoas, estar na igreja não significa que a pessoa está bem. Talvez nessa noite, querido, há um fardo muito pesado nas suas costas. Há um cansaço muito grande nas suas costas, como já esteve comigo. Eu já estive assim um dia dentro da igreja, muito cansado. Quantas pessoas que nós visitamos esses dias, que por conta da pandemia estão cansadas e desanimadas, ficaram trancafiados nas suas casas, desânimo de célula, não visitam mais ninguém, não fazem absolutamente nada na obra. Muitos têm dificuldade até para vir no culto. É uma canseira, querido, que o Senhor Jesus, esse que disse no começo, para você ir até Ele, Ele quer te aliviar em nome do Senhor Jesus. Precisamos entregar nossos fardos, querido. Amados, na igreja, sempre que nós chamamos aqui na frente, nós começamos a orar, você já tem que criar uma expectativa no teu coração e dizer: Senhor, eu não vou sair por aquela porta do jeito que eu entrei. Eu não vou sair, eu quero sair diferente. Eu quero sair curado, eu quero sair aliviado. Eu quero sair sem esse peso sobre mim. Talvez você está olhando para mim e dizendo aí: pastor, eu não tenho nada para entregar. Querido, tem sim. Tem algo, todos nós temos algo. Deus falou muito comigo nesse texto, nessa noite. Amém? Aleluia. Queridos, um ano extremamente difícil, como eu disse. Pandemia misturado com política,
com ameaços de crise. Quantas coisas nós ouvimos, querido? Quantas vezes você ficou tenso achando que ia faltar comida, ia faltar remédio, ia faltar respirador, ia faltar um monte de coisa. Isso foi trazendo um grande peso sobre todos nós. Nessa noite eu quero fazer um ato profético aqui, queridos. Nós vamos entregar esse fardo aqui essa noite. Queridos, o povo de Deus não participa de crise. O povo de Deus não entra nessa onda, querido. O povo de Deus, ele leva aos pés do Senhor a sua vida e todo o seu fardo. É isso que eu quero que você faça aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? Talvez na própria igreja, no ministério, você está cansado, querido. Faça um ato profético essa noite. Queridos, que sentido tem para a nossa vida quando você entrega a sua vida para o Senhor? Que sentido tem se não ser abençoar outra pessoa? Passar aquilo que você recebeu de graça, absolutamente de graça. Então nessa noite nós vamos fazer esse ato profético. Terceira coisa que eu vejo aqui nesse ponto, nesse texto. Eu preciso aprender a andar com Jesus. Eu preciso aprender a andar com Jesus. Olha o versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo, ele diz lá. Queridos, eu procurei um jugo para trazer aqui hoje. Vocês sabem o que é o jugo, querido? Alguém tem noção do que é? Amados, nos dias de hoje, muitas coisas nos impulsionam. Muitas coisas. Nós desviamos as nossas atenções para muitas coisas. Por exemplo, somos levados por ondas, por pessoas que trabalham com mídia, né? Pessoas muito bem preparadas, que começam a lançar ideias no meio do povo, e muitos de nós, muitos de vocês, acabam indo nessas ondas, acabam se preocupando de maneira exagerada com algumas coisas que acontecem. Isso traz um peso, isso traz um desvio daquele que nós temos que fazer, que é olhar para o Senhor. Acabamos sendo influenciados, acabamos indo para lugares onde apenas trará cansaço e sobrecarga. Quantas coisas nós fazemos que não traz bênção para a vida da gente? Você acaba sendo envolvido pela mídia principalmente. Estava assistindo um jogo de futebol hoje. Olhei um pouquinho do primeiro tempo. E aí, antes de começar o jogo, a rede de televisão faz questão de anunciar quantos mortos tem no Brasil pelo Covid-19. Isso é palhaçada. Morre muito mais gente de dengue, ninguém fala nada. Morre muito mais gente de fome, e eu não vejo nenhuma ONG, ninguém arrumando cesta básica. E aí eu vou lá para assistir um futebol, para ter um entretenimento, para tirar um fardo. Eu gosto de futebol. Aí está lá, morte Covid-19, minuto de silêncio. Isso é um fardo, querido. A gente tem que repreender isso da vida da gente. A gente precisa aprender a olhar com outros olhos para o noticiário, para as coisas que estão colocando. Pessoas que nos influenciam para olharmos para onde só traz peso sobre nós. Mais uma vez eu vou lembrar que as coisas que nós fazemos precisam ser bênção na nossa vida. Precisa ser bênção. O dinheiro precisa ser bênção. A riqueza precisa ser bênção. O poder e a fama precisa ser bênção na minha vida e na vida dos meus na minha volta. Meu conhecimento tem que ser bênção na minha vida. Se tudo isso que eu fiz e que eu falei atrapalha a minha vida e a vida das pessoas, eu preciso repensar, querido. O que eu estou fazendo está acabando comigo, acabando com as pessoas na minha volta. E aí eu olho para o texto e Jesus está dizendo: vinde a mim, deixa seu fardo, aprenda de mim, pega o meu jugo. Que é um jugo, querido? Quem já viu falar da canga de boi?
Só os mais antigos, né? Quem já ouviu falar da canga? Isso é um jugo. A canga, pegava-se um boi manso. Meu pai trabalhou com boi. Ele conta. Pega um boi manso, um boi prático. E o outro, quem tinha uma parelha de boi, geralmente a parelha não era igual. Sempre tinha um boi que não queria obedecer, que não queria trabalhar, que não queria ir para aquela linha onde estava arando a terra. Aí coloca-se uma canga nos bois. E aí, aquele boi que puxa a linha, ele vai trazendo o outro. E Jesus está dizendo assim: pegue o meu jugo. Eu tenho que fazer um teatrinho aqui. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Eric. Cadê o Marco Velho? Tá com o Eliel. Vem cá, Lucas. O Eric é o mais supostamente mais leve. Vai fazer a canga. Abraça o Lucas. Pescoço, sim. Agora abraça aqui. O Rodrigo é o boi que vai fazer a linha, né? O Rodrigo é o boi manso. E o Lucas, você só segura, você não puxa eles para lado nenhum. O Rodrigo vai dar a direção e o Lucas vai tentar sair da direção. Vocês vão até lá no quadro, lá na mesa lá. Tem que ir para cá. A canga faz o papel. Vai aliviar um pouco, né, Lucas? Senão não dá, né? Vai indo lá. Vai lá, Rodrigo, volta agora. Por exemplo, só um minutinho, para aqui. O Lucas é um viciado em drogas. E o Rodrigo faz o papel do Espírito Santo. O Eric é só a canga. Ele é só o jugo. Ele é o jugo que o Senhor fala. E o Lucas quer puxar para o lado das drogas. E o Espírito Santo não vai deixar. O Lucas quer ir para a prostituição. E o Espírito Santo não vai deixar. E o jugo está ali no meio, ó, fazendo o papel. Vamos para cá, ó. Vamos para a igreja. Larga a mão, isso aí não faz bem para a tua saúde. Tá bom, queridos? É só para a gente ter uma ideia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus na vida dos nossos artistas. Você entendeu o que é andar com Jesus, querido? O jugo dele. Algumas coisas o Heitor ele quer fazer. Algumas coisas a carne do Heitor, o pensamento, aquilo que eu fazia no passado, eu quero fazer. Às vezes eu vejo algumas coisas no Face, nas redes sociais, e o dedo comicha para digitar. E aí eu julgo, o Espírito Santo fala, aprenda a andar comigo. Você vai falar no tempo certo. Quem vai fazer sou eu. Eu vou fazer. Você vai ver a derrota dos maus. Você vai ver a vitória vir sobre sua vida. Isso é jugo do Senhor. Isso é aprender do Senhor. Então, queridos, Jesus está dizendo para você nessa noite, aprenda a andar comigo. Como que eu aprendo a andar com o Senhor, querido? No boteco aqui não é. Nos calçadão da vida que não é. Nas conveniências da vida que não é. No sofá da tua casa é que não é. Você vai aprender estando inserido numa igreja séria. Uma igreja que vai ensinar o reto evangelho. Uma igreja que vai te apresentar Jesus, não o pastor. Uma igreja que vai ensinar você a andar no caminho. Uma igreja onde o jugo do Senhor vai estar sobre a tua vida. E quantas vezes você pensou em sair do caminho e você não saiu, porque é um jugo sobre a tua vida. E eu preciso aprender a andar com Ele. Amém? Ele diz, o meu jugo é suave. O jugo da droga é terrível. O jugo da prostituição é terrível. O jugo do alcoolismo é terrível. O jugo do mundo é terrível. O Senhor está te oferecendo algo tremendo. Agora eu preciso fazer a minha parte, querido. Quando eu entendi isso, eu comecei a ler a palavra. Falei, eu quero conhecer a palavra. Para andar com o Senhor eu preciso conhecer a palavra.
Eu preciso andar onde Jesus andou, eu preciso falar como Ele falou, eu preciso agir como Ele agiu. O jugo do Senhor está sobre a gente. O jugo de Deus, ele é suave, diz o texto. É isso que ele dizia para o povo naquela época. Os fariseus, os religiosos colocam um jugo pesadíssimo. Pesadíssimo. Tem pessoa que não entende, querido, muitas vezes a decisão do pastor. E elas olham para as pessoas da igreja pelo erro, por alguma coisa, e criticam. Queridos, o jugo da igreja está na pessoa do Espírito Santo, não do pastor. Se a igreja não acolhe, não recebe, querido, o mundo está aí. Então, deseje esse jugo sobre a sua vida. Esse jugo vai te levar, esse jugo vai te guiar. Mesmo que a tua carne uma hora vai falar mais alto, e vai falar. E aí o Senhor vai te guiar por caminhos tranquilos. Tomem sobre vocês o meu jugo. Amém? Deixa Jesus comandar a sua vida. Cara, eu faço isso há 15 anos, aprendendo a palavra de Deus, andando pela palavra de Deus. Não são guias que devem te levar, mas Jesus, querido. Estou sempre à disposição do Espírito Santo. Sempre, sempre. Quantas vezes eu quis para ir outros caminhos e o Espírito Santo me trazia. Quantas vezes quis falar coisas e o Espírito Santo me calava. Quantas vezes, querido, eu nem pavio não tinha. Com esse tamanho é bem mais fácil resolver as coisas no grito e no soco. E aí o jugo do Senhor sobre a minha vida. O jugo do Senhor. Ele é leve, ele é suave. O Senhor começa a levar a gente para lugares bons, pessoas boas, companhias boas, ações boas. Eu perdi a conta de quantas pessoas em 9 anos eu já ajudei. Eu perdi a conta. Eu perdi a conta de quantas coisas. Querido, se eu ia para Campo Grande, por exemplo, antes de ser crente, né, amados? E alguém, amigo meu, você vai para Campo Grande? Vou. Dá para você pegar tal coisa para mim? Não, não dá. Eu vou estar muito ocupado. Hoje, às vezes, eu estou atrasado. Esse é um exemplo muito pequeno que eu dou. Eu entro lá numa vila, lá no Cafundó do Judas, perdeu as botas, e faço favor para a pessoa. Eu creio que não custa. Vou nas casas fazer visita, orar pelas pessoas. Quantas coisas nós fazemos porque estamos debaixo do jugo do Senhor. Amém? Quarto, a palavra do Senhor é salvadora. É seu caminho verdadeiro. A palavra do Senhor é salvadora. É seu caminho verdadeiro. Olha lá no versículo 29 ainda, na parte B do versículo diz assim: e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo, olha, aprendam de mim, aprendam do Senhor, aquele que está te convidando hoje, aquele que quer o seu jugo, que quer colocar o jugo sobre tua vida, aquele que quer ser seu guia. Ele está dizendo, aprenda de mim. Aprenda de mim. Queridos, existem tantas vertentes hoje, tanto de religião como de aprendizado, e muitos são importantes para nós, jovens principalmente. Estudar é muito importante. Você tem que estudar, querido. Faz parte, é bênção na sua vida. Se especializar numa profissão, numa área. Muitas vezes, você que talvez não tenha tanto estudo assim, ainda tem mais um serviço. Tudo isso é importante, querido. Tudo isso é importante. Mas hoje eu vi um testemunho do dono da Jacto. É um japonês, empresário. A Jacto do Brasil é uma fábrica que fabrica pulverizadores e muitas máquinas. E eu comecei a ver o testemunho, eu até compartilhei no meu Face. E lá no meio, ele disse que o pai dele, além de trabalhar, além de ser muito enérgico com eles, começou fazendo um pulverizador de mão, manual, há muito tempos atrás. Hoje é a Jacto do Brasil, a maior
fábrica de pulverizadores do Brasil. Ele diz que no meio disso tudo, o pai dele passava ensinamentos para a vida. Não bastava só trabalhar, ele tinha que ter ensinamentos. E aí o pai dele pegava a Bíblia. Ele disse: o nosso ensinamento é o ensinamento cristão. E ele pegava a Bíblia e dizia: olha, vocês têm que fazer isso aqui, porque aqui diz isso. Não é eu que estou falando, é isso que o Senhor está dizendo. O pastor está falando isso aqui hoje, porque a Bíblia está dizendo isso. Esse é o ensinamento que o Senhor quer passar para você. A palavra de Deus está dizendo para você. Jesus disse: aprendam de mim através da palavra de Deus. Ensinamento para a tua vida. E você vai ver aonde o Senhor vai te levar. Queridos, trabalhei 25 anos na prefeitura. E foi tremenda a experiência. Sou grato a Deus por esses 25 anos. Aprendi muito. Mas cheguei alcoólatra na igreja. Cheguei mentiroso na igreja. Cheguei com o caráter mais para lá do que para cá na igreja. Eu aprendi através de Jesus. Tudo foi importante na minha vida. Tudo soma na minha vida. Desde a época da matraca, lá da colônia Santo Antônio, do carpindo, todo o serviço de roça, leite que eu aprendi a tirar, carpio, aprendi a fazer um monte de coisa. Prefeitura, 25 anos. Mas o que deu base para a minha vida foi os ensinamentos do Senhor. O que fez com que eu enxergasse, com que eu pudesse descarregar o fardo que tinha sobre a minha vida, está na palavra do Senhor. É por isso que ele diz: aprendam de mim, aprendam de mim. Amém? Aceitar o jugo. O fato que se nós andarmos com o Senhor, eu preciso aceitar o jugo dele. Eu preciso aprender com ele. Como que eu faço isso? Como eu disse, é buscando na igreja, através da sua palavra. Em Romanos 12:2 diz assim: não viva como os padrões do mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, não é o mundo que é padrão para a minha vida. Não é isso que as mídias sociais influenciadoras, não é isso que as ideologias, enfim, humanas, tentam fazer na minha vida, mas é o que a palavra de Deus diz. Amém? E para encerrar, queridos, para encerrar, Jesus quer nos dar descanso. Jesus quer nos dar descanso. Olha lá o texto, finalzinho do 29. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu até pensei em encher uns quantos sacos plásticos hoje e escrever o nome dos fardos que nós carregamos e nós jogarmos de uma maneira simbólica aqui na frente. Precisamos nessa noite pedir descanso para o Senhor. Muitas pessoas buscam descanso na solidão das suas casas, nas praias, nos hobbies, no dinheiro, na fama. E como eu disse, nós podemos ter tudo isso, mas se isso traz peso e cansaço, depressão, medo, raiva, fofoca, intriga, e se de alguma maneira você se afasta das pessoas, colocando culpa na pandemia e em tantas outras coisas, isso é sinal que você está cansado, sobrecarregado. E nessa noite, o Senhor Jesus quer trazer descanso para a tua alma. Queria que você fechasse teus olhos no teu lugar, querido.